Saudações, eu sou o Shed. E eu quero compartilhar um pouco de informação com você sobre algumas armas incríveis que existiram no passado e que poucas pessoas conhecem. Elas são um pouco obscuras, pouco usadas e algumas são ainda mais obscuras. Então, sabe, um pouco diferente do que você poderia ter esperado. Eram apenas criações de fantasia que você vê na cultura pop, como filmes, séries de televisão e romances. E videogames. Não dá pra esquecer dos videogames. Mas não, eles existiram. Neste episódio, vamos falar sobre a Espada do Carrasco. E sim, realmente existiu uma espada na história. Ela era chamada de Espada do Carrasco. Ou nós a nomeamos de Espada do Carrasco nos dias de hoje, porque esse é, sabe, o melhor nome que podemos dar a ela com base em seu uso e função. Primeiramente, a espada mais antiga conhecida, que foi especificamente projetada dessa forma, data de 1540, e isso é do século XVI, logo após a Idade Média. Então não é uma espada medieval. Na verdade, o período de uso mais proeminente delas foi durante o século XVII. Muitos tribunais e prefeituras exibiam espadas de carrasco penduradas nas paredes, meio que como um símbolo da justiça, ou de fato um lembrete das penalidades mais severas por quebrar a lei. Você vai notar logo de cara o tamanho da espada do carrasco. Esta é uma espada grande e com uma distinta ausência de ponta. Isso é interessante, pois mostra que a espada nunca foi feita para estocadas, e pelo próprio nome dela, você talvez consiga, sabe, descobrir para o que ela realmente foi feita. Especificamente cortar cabeças de pessoas. Na verdade, a espada do carrasco me parece quase o oposto de um certo tipo de espada, que vou mencionar em um segundo, porque quando você tem uma espada, você pode realizar várias funções com ela. E claro, cortar e perfurar. Mas existem algumas espadas que têm certas qualidades enfatizadas em seu design para desempenhar melhor em uma dessas categorias. A rapiere, aquela que eu acabei de dizer que ia mencionar e que estou mencionando agora, é, claro, uma espada. Enfatizada para realmente se destacar na perfuração e para ser excelente na estocada. Sua capacidade de corte foi reduzida de forma bastante significativa, mas existem espadas cujo potencial de corte foi aumentado graças ao seu design. E a estocada, sabe, dependendo de quanta capacidade de corte eles querem da espada, vai determinar o quão menos eficaz ela será para estocar. O melhor exemplo de espada feita só para ser lançada e estocar. Certos equilíbrios de peso e outros fatores são deixados de lado para priorizar o poder de corte. É a espada do carrasco porque ela tem um propósito e função principal, que é cortar, mas fazer um corte adequado. Tipo, ela foi feita para cortar um ser humano, não só cortar a carne, mas atravessar o osso. Essa é uma espada para matar com um único golpe. E claro, né, ela é de duas mãos, pois assim você consegue muito mais força no golpe. Outro fato importante sobre essa espada, que é um pouco mais difícil de perceber só olhando, é que ela é desprovida de um afinamento distal. E um afinamento distal é a redução na largura da lâmina ao longo do plano distal. Então não é o perfil da espada, ou olhando para ela de frente. Espadas históricas que eram usadas em combate geralmente tinham afinamento distal. Esse era um fato muito importante para reduzir o peso delas e torná-las mais utilizáveis, ágeis no pulso para redirecionar o seu impulso. Mas a espada de carrasco não foi feita para combate. O peso extra nas partes superiores da lâmina seria muito útil para sua função. Por isso, se você fosse adicionar uma ponta a uma espada de carrasco, não faria isso de qualquer jeito. Uma espada comum de duas mãos, comum em outras partes do período medieval, ainda seria ridiculamente pesada na ponta para esse tipo de espada nessa categoria de tamanho. O outro instrumento comum para executar pessoas por decapitação no período medieval era o machado. Então, por que você escolheria uma espada de carrasco em vez de um machado? Certo, porque houve até mesmo a necessidade de desenvolver esse tipo de espada. Há alguns pontos interessantes que podem surgir enquanto consideramos isso, e é isso. As espadas geralmente sempre foram consideradas muito mais prestigiosas do que o machado. Por isso pode-se considerar que quem era executado por esta espada tinha posição ou patente mais alta. Infelizmente não podemos saber isso com certeza. Tudo isso é suposição, baseada no que conseguimos tentar juntar a partir de registros históricos aqui e ali. Sabemos que algumas pessoas famosas foram decapitadas com uma espada. Especificamente, Ana Bolena, segunda esposa do rei Henrique VIII, foi executada por decapitação com espada. Na verdade, um espadachim francês especialista foi contratado para fazer o trabalho e garantir que fosse feito com um único golpe.
O interessante sobre as opções que o rei Henrique considerou para a execução de Ana Bolena começou com a queima na fogueira, depois passou para a decapitação por machado e, por fim, por espada. Curiosamente, a espada era vista como uma forma de morte mais misericordiosa. Uma das teorias que li que tenta explicar essa comparação entre execução por espada e execução por machado é que na execução por espada pode ser feita ajoelhada e ereta. Já com o machado, a pessoa deve estar inclinada para frente. Estar ereto em uma posição ajoelhada é considerado uma forma mais honrosa de morrer, porque você está meio que ajoelhado como em oração diante de Deus. Enquanto ser morto curvado, você está sendo morto como um animal. Uma é a morte de quem teme a Deus, a outra de um animal humilde. Não sei o quão anedótico isso é só uma teoria que encontrei e ainda não consegui comprovar com fonte histórica válida. Mas certamente é um ponto interessante a se considerar. Mesmo assim, a espada do carrasco tem uma vantagem prática sobre o machado, a proporção de corte. Todas as espadas têm essa vantagem sobre o machado, de modo geral, em relação ao corte, se elas têm uma capacidade de corte decente, todo o comprimento da lâmina é capaz de cortar. Enquanto, em contraste, o machado, a cabeça do machado, dependendo do seu design, pode ser realmente bastante estreita. E se você já usou um machado, pode acabar passando do alvo e a lâmina erra completamente. E o cabo acerta o que você estava mirando. Porque a proporção de corte, a área com a qual você está atingindo, é na verdade muito menor. É quase impossível fazer isso com uma espada, a não ser que esteja muito perto e acerte com a guarda. E se fosse só um erro parcial? O que é muito mais fácil de fazer com um machado do que com uma espada, certo? Onde metade da lâmina do machado atravessa o pescoço da pessoa, deixando-a meio decapitada. E se elas sobreviverem por um curto período, certo? E a dor que sentiriam deitadas no cepo com metade da cabeça presa. Não é bom, não. Com uma espada, é muito mais fácil acertar o alvo em qualquer parte da lâmina em comparação com o machado. Por isso, a espada do carrasco é uma arma de decapitação um pouco mais segura que o machado para execuções, como indica seu nome. Isso não quer dizer que tudo é perfeito. Um dos problemas que as espadas têm, ao cortar alvos grossos como o pescoço de alguém, ossos e tudo mais, é a massa. Espadas têm bem menos massa que machados. Então, o que você espera da espada do carrasco? É uma lâmina maior. Essa coisa é larga, ok? Ela tem massa, e isso é para ajudar na sua capacidade de corte. Mas, é claro, massa não é a única coisa. Você precisa que ela seja realmente afiada, certo? Esta espada está parcialmente cega. Ela vai ter muita dificuldade para cortar e pode acabar com um corte falho e cortes falhos. Eles ocorriam em execuções. Com tudo esclarecido sobre a espada do carrasco, suas funções, vantagens e desvantagens, podemos agora expandir seu uso para a fantasia medieval? O interessante sobre isso, porém, é que meio que temos equivalentes da espada do carrasco em cenários de fantasia. Porque gostamos de dar espadas gigantes aos nossos heróis? Existem as espadas ridiculamente grandes demais, mas também há um tipo de espadas moderadamente grandes, que ainda são, você sabe, bem grossas, como as espadas do filme Warcraft. Essas, na verdade, em termos de espessura, são quase tão largas quanto as espadas de estilo carrasco. Mas em profundidade, a espessura no plano distal é exageradamente pesada. Mas ainda assim é um bom exemplo dos tipos de espadas de fantasia que, na verdade, são um pouco mais próximas da espada de estilo carrasco que existe na vida real. Digamos que você tivesse um aventureiro e ele quisesse uma espada de carrasco. Bem, a espada de carrasco seria particularmente útil contra criaturas que precisam ser decapitadas ou cortadas em pedaços. Sim, eu acho que esse tipo de espada seria na verdade uma espada muito melhor para matar zumbis do que outros tipos de espadas. E realmente qualquer tipo de monstro que precise ser cortado para ser derrotado de forma eficiente, a espada de carrasco é uma ótima escolha. Porque, novamente, você tem aquelas vantagens inerentes de grande capacidade de corte, meio como um machado, mas sinceramente não chega a ser tanto quanto um machado. Machados possuem maior capacidade de corte que espadas comuns. Além disso, tem vantagem na proporção de corte, facilitando acertar os alvos com esse tipo de arma. Então, é muito útil para um aventureiro de estilo mais robusto. Orcs adorariam essa arma. Na verdade, qualquer criatura muito forte que ainda use armas em combate. Se um cenário de fantasia não possui espadas de lâmina larga, a espada do carrasco é uma adição autêntica e interessante para enriquecer esses mundos.
E é isso aí. Esta foi a Espada do Carrasco. Foi um privilégio apresentá-la a você, caso ainda não a conhecesse. E se você tiver que falar sobre ela, porque é uma espada incrível e realmente existiu, muito obrigado por assistir, espero vê-lo novamente. Especialmente quando eu olho para outras armas históricas reais, obscuras, mas incríveis. Se você conhece algumas armas reais que poucas pessoas sabem que existiram na história, fique à vontade para compartilhá-las nos comentários abaixo. E, nesse sentido, eu adoraria conhecer armas que não estejam necessariamente restritas ao período medieval, porque, é claro, o período medieval é a área de estudo sobre a qual eu tenho mais informações. Se souber de armas incríveis, únicas ou obscuras de outras culturas que eu não conheça, me avise. Provavelmente farei mais pesquisas e um vídeo de episódios sobre elas também. Mal posso esperar para ler os seus comentários aqui embaixo e até a próxima.